Eu digo que a vida é complicada, mas a gente tenta ser e fazer o melhor. Atualmente, tipo, a nossa vida não é fácil porque a gente tem que conciliar a vida pessoal, trabalho, estudos e ainda tem que manter as relações. Tudo isso é muito difícil, ter que manter tudo ao mesmo tempo, porque não temos tempo. Mas a gente tenta o máximo, então eu acho que seria essa a frase. É complicado, mas a gente tenta o nosso melhor, né? Eu estou aqui sozinha, então meus pais estão longe, meus amigos que da vida toda estão longe, então isso afeta muito, porque quando eu preciso de um apoio, eu preciso de uma palavra, eu preciso até mesmo de um abraço, eu não tenho que recorrer a uma tela. E às vezes nem sempre eu recebo o carinho que eu receberia se eu estivesse junto a eles. Então isso afeta muito, dá vontade de desistir, dá um cansaço extremo de ter que aguentar tudo, porque eu também não quero preocupar o pessoal que está longe, entendeu? Então isso cansa muito, exatamente pela questão da saudade, a questão de estar longe, a questão de a gente ter que se adaptar a uma nova cultura e meio que a gente tem medo o tempo todo de fazer alguma coisa errada ou falar alguma coisa errada, porque a gente está sozinho, então sozinho a gente tem medo praticamente de tudo, porque se algo der errado não tem ninguém para te socorrer, né? Então acaba que acho que o medo é constante e isso transforma o cansaço pior do que já é. Tipo, nada que você está fazendo parece que faz sentido para você. Tem um momento em que você trava sua mente, seu corpo e fala, não é cansaço, é só que você não consegue saber se aquilo que você está fazendo está valendo a pena. Porque, tipo, ok, eu só trabalho, minha vida é só isso, eu vou para casa, descanso, ok. Mas quem trabalha tem que estudar depois fora da escola, tem que estar aqui no trabalho logo depois, às vezes tem que estudar para uma prova. Tipo, você não só estuda e trabalha, você tem um dia de 24 horas que você tem que fazer tudo isso e ainda tem que manter relações. Gente, a coisa mais difícil é você ter um relacionamento com seus amigos, manter esse contato, depois ir para a faculdade, ter que estudar depois, porque às vezes nem sempre dá tempo, às vezes é muita matéria, muito trabalho, muita prova. Você tem que ter esse tempo para você estudar e isso é desgastante. Estudar, querendo ou não, é bom, mas desgasta a gente também. E ainda vir para um trabalho em que a gente vai ter que se relacionar com os clientes, tem que ter disposição. E isso você já está vindo de uma jornada muito extensa de estudo e cansaço. E ainda ter que trabalhar mais e depois voltar e fazer esse mesmo ciclo várias vezes. Então, às vezes a gente tenta ao máximo fazer o que pode, mas tem uma hora que esse máximo extrapola e a gente não consegue mais, sabe, manter um equilíbrio entre nada. Estou tentando equilibrar porque tem muitas coisas que eu quero fazer e eu não estou podendo por causa dos meus horários. E eu estou tentando agora começar uma rotina e melhorar, porque não tô com as mudanças que eu estava tendo com os meus horários, eu não estava conseguindo manter uma rotina. Mas eu pretendo fazer isso porque não dá para viver só de um lado. Tem que ter um equilíbrio na vida, porque senão a gente vai ficar muito desgastado mais rápido, mais cansado e não vai aproveitar a vida. Então eu acho que se não tiver um equilíbrio, a gente não vive. Quando eu paro para perceber o caminho que eu fiz, até onde eu cheguei, se eu olhasse para trás, há uns 2 anos atrás, eu nunca imaginaria estar onde eu estou, nem fazendo o que eu estou fazendo. E a diferença para mim, quando eu coloco tudo na ponta do lápis para poder ver e perceber o que passou na minha vida nesses últimos tempos, eu penso que melhorou muito, muitas coisas mudaram e eu acho que eu estou até bem mais feliz do que eu era 2 anos atrás.